Antes de dar a notícia, eu já peço de antemão desculpas por jogar um balde de água fria nos bolsonaristas aqui nesse vídeo. Os bolsonaristas estão todos felizes porque possivelmente o Elon Musk irá comprar a Rede Globo de televisão aqui no Brasil. Eles estão todos eufóricos, inclusive querendo que o Elon Musk compre todas as emissoras do país, que assim resolveria e salvaria o nosso país do comunismo, né? Desculpe mais uma vez jogar um banho de água fria em vocês. O Elon Musk não pode comprar a Rede Globo, pelo menos não mais do que 30%. É o que diz a nossa Constituição Federal no artigo 222, que 70% das emissoras de rádio e televisão devem estar na mão de brasileiros natos e apenas 30% dos ativos é que podem ser vendidos para estrangeiros. Que peninha pra vocês! Falando em Elon Musk, o dito cujo não deu um único pio para defender a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Vejamos o que está acontecendo lá, na terra que os bolsonaristas dizem que a liberdade é plena. Olha essa notícia do suposto país da liberdade. Congresso dos Estados Unidos proíbe encanto Palestina livre do rio ao mar. Quem não sabe, diversas universidades dos Estados Unidos essa semana têm feito protestos contra o que os Estados Unidos está apoiando Israel a fazer com o povo palestino. O governo dos Estados Unidos quer calar a própria população que paga os impostos, que mantém essas guerras acontecendo pelo mundo. Por quê? Porque para eles é lucrativo. O governo dos Estados Unidos não se importa com a própria população. Basta ver a quantidade de gente que está morando na rua nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos olha para a própria população, tal caos instaurado. Porém, eles não se importam. Falando ainda em liberdade de expressão, aqui no Brasil, a extrema-direita usa o termo de acordo com sua conveniência. Por exemplo, o Nicolas Chupetinha vive falando que defende a liberdade de expressão, quando é para atacar os inimigos dele. Por exemplo, quando ele chamou Lula de ladrão. Porém, quando alguém usa a mesma liberdade de expressão contra ele, ele dá piti e manda expulsar, fato que aconteceu meses atrás, quando ele foi chamado de chupetinha por um influenciador. A mesma coisa está acontecendo, agora, com o Felipe Neto, que chamou Arthur Lira de excrementíssimo. A liberdade de expressão só vale para atacar os outros, quando é contra eles, eles piram. Com a participação de Felipe Neto num evento da própria Câmara dos Deputados que tratava da regulação das plataformas digitais. Esse evento aconteceu na terça-feira, Felipe Neto participou à distância, o presidente da casa, Arthur Lira, não estava presente e Felipe Neto falava então daquele projeto que regula as redes sociais e foi justamente nesse momento que Felipe Neto falou que infelizmente esse projeto foi triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Isso em referência a uma decisão do presidente da Câmara de reiniciar o debate desse projeto do zero, abrir ali então um grupo de trabalho, retirar o relator, escolher um novo relator. Nesse mesmo dia então, o presidente da Câmara enviou um ofício para a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados para informar a ocorrência de crimes contra a honra dentro da Câmara. Mudando de assunto, o ministro do STF, Cristiano Zanin, resolveu suspender a desoneração da folha de pagamento, depois de pedido do governo sobre a inconstitucionalidade da lei. O Rodrigo Pacheco resolveu comprar a briga contra o governo, dizendo que foi uma decisão precipitada. Porém, o governo rebateu com o advogado-geral da União, reafirmando que a lei é inconstitucional. O ministro Cristiano Zanin diz ainda aos aliados internamente que o próprio Congresso estabeleceu ao legislar que era impossível criar novas despesas sem apontar o impacto orçamentário ou mesmo como isso poderia ser absorvido. O próprio legislador, disse ele, na PEC, lá atrás, que tratou do ordenamento, digamos, orçamentário do país, estabeleceu essa como uma prioridade, algo inalienável. O Rodrigo Pacheco quer jogar para a plateia, mas você não pode criar lei sem dizer de onde virá o dinheiro, para cobrir a despesa, e ele está fazendo isso toda hora. Por exemplo, quando aceitou votar o aumento astronômico para juízes. Ele ainda disse que isso não atrapalhará as contas públicas.
Realmente, ele está se fazendo de desentendido. Eu fico vendo o argumento do senador Rodrigo Pacheco e eu fico de cara, porque esse Pacheco não combina com o Pacheco de outrora. Porque o Pacheco de outrora dizia o seguinte, que tem que zelar pelas contas públicas, porque o Brasil precisa ser fiscalmente responsável, porque a equipe econômica tem que cuidar das contas públicas como se estivesse cuidando das contas da própria casa. E, de repente, ele rasga a fantasia e 43 bilhões para dar penduricalho para o judiciário. Eu não estou dizendo que os servidores do judiciário não merecem. Eu acho que todo mundo merece ganhar mais pelo ofício que faz. Acontece que se a gente colocar em paralelo outros setores da administração pública, você vai cair para trás. Sabe quanto é que se gasta com universidades? 7 bilhões. Sabe quanto se quer gastar com esse penduricalho do judiciário? 43 bilhões. Estavam aí, outro dia, os institutos federais pedindo aumento de salário. 7 bilhões eles recebem. 7 bilhões para formar as cabeças brilhantes desse país e que algumas vão, inclusive, para este mesmo judiciário. Com dinheirinho assim, ó, desse tamanho. Para finalizar o vídeo, fiquem com 2 participações do Lula em eventos de hoje, que mostram a diferença dele para o Bolsonaro. Bolsonaro era contra a indústria nacional. Lula apoia a indústria nacional. A primeira participação foi na histórica inauguração da primeira fábrica 100% nacional de insulina, e a segunda participação foi na entrega de aeronaves da Embraer para a Azul. Isso aqui é a consolidação de um sonho, de uma vida de amor e de crença de um ser humano e de vários seres humanos. É muito mais do que uma fábrica. E sabe quem vai te agradecer pro resto da vida? A minha bisneta, que tem 7 anos de idade e tem diabetes 1. Ela vive com o aparelho no ombro, com o celular. Cada coisa que ela come, ela tem que controlar. E o que é fantástico é que ela pede para a mãe e para o pai aplicar a insulina dela. Ela já não tem mais medo, já faz parte da vida dela. Então eu acho, se ela estiver acompanhando, não sei se você sabe, o que você falou aqui foi transmitido ao vivo pela rede do Stuka ou pela rede do PT. Então, ela deve estar assistindo. Então eu quero que a minha bisneta, a Ana Lua, saiba que essa figura simpática aqui vai te dar tranquilidade para você viver mais do que eu e mais do que ele está vivendo, porque a vida precisa que os bons vivam muito. Então eu quero que vocês saibam que esse momento para mim é muito histórico. Não só porque eu fui guindado ao posto de capitão, como junto de comandante, como junto com a minha promoção ganhei a comissária. Tá, vamos fazer uma parceria muito bem equilibrada, para que a Embraer dê certo, para que a Azul dê certo, para que a Gol volte a comprar avião da Embraer, para que a Latam volte a comprar avião da Embraer, para que o governo volte a comprar os aviões que precisa comprar, para renovar a frota, cara. Tá muito ruim a frota de avião, nós precisamos comprar mais.